Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo de um estudo bíblico sobre o tema divórcio e novo casamento segundo a Bíblia. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumo de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, sobre esse tema, eu preparei esse estudo com os seguintes pontos. Primeiro, qual era o plano inicial de Deus quando ele fundou o casamento? Depois, o que o Velho Testamento fala sobre a questão do divórcio, né? Principalmente o livro de Deuteronômios, que cita um versículo, uma lei especialmente possibilitando o caso de divórcios. Depois, o que Jesus falou sobre o tema. Depois, o que o apóstolo Paulo falou sobre o tema. E depois, como os 2000 anos da história do cristianismo desenvolveram a teologia a respeito da possibilidade de divórcio e um novo casamento. E no final, o que nós tiramos de conclusões práticas disso. Bom, para começar, antes de falar de divórcio, é importante falar que o plano inicial de Deus foi que não houvesse divórcio. O plano inicial de Deus é que o homem e a mulher foram criados um para o outro como uma forma de representar a Deus. Então Deus diz que ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então o homem e a mulher, quando estão juntos, também separados, mas a união dos dois, o casamento, de certa forma, representa a Trindade, representa Deus. Né? Então diz, por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então a ideia de Deus é que o homem e a mulher se unam e juntos eles vivam o casamento. Isso seja uma forma de representação do grande amor de Deus pela humanidade. Ou mais especificamente, como o apóstolo Paulo escreve no livro da carta aos Efésios, capítulo 5, esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então, o casamento é um mistério que se refere a Cristo e à Igreja. Então, Cristo e a Igreja é a união perfeita, a união maior, e a união do homem e da mulher no casamento, de certa forma, nos ajuda a entender o relacionamento de Deus para com a sua Igreja. Quando falamos de casamento, do plano inicial, o casamento é visto como uma aliança, né? A gente chama esse anel de aliança, porque a aliança ela é redonda, né? Ela é um círculo, ela não tem começo nem fim. Então, o casamento não é um contrato onde tem cláusulas e se alguém não cumprir as cláusulas, o contrato acaba de maneira simples. Não, é uma aliança. E uma aliança é algo muito difícil de ser quebrado. Deus faz aliança com os homens, com a humanidade, e assim o homem e a mulher fazem essa aliança, algo muito, muito especial e muito mais elevado do que um contrato. Tanto que quando a Bíblia cita sobre o divórcio, geralmente é de uma maneira bem negativa. Então, por exemplo, o profeta Malaquias, no capítulo 2, diz o seguinte: Deus diz, eu odeio o divórcio, e o homem que se cobre de violência como se cobre das suas roupas. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Então, né, Deus usando palavras muito duras ao se referir ao divórcio, né? Eu odeio o divórcio. E Deus usa também o divórcio como uma forma de representar a infidelidade do povo para com Deus. Né? No livro de Jeremias ele diz o seguinte: se um homem se divorciar de sua mulher, e se ela, depois de deixá-lo, casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Mas vocês têm se prostituído com muitos amantes e agora querem voltar para mim. Então, Deus fala, o povo fiel de Deus se voltou para outros deuses e agora quer voltar para Deus, assim como se fosse um divórcio, está trocando de mulher? Não é possível. E ainda o último exemplo histórico que eu peguei, o profeta Oséias. Então, Deus pede para o profeta Oséias se casar com uma mulher que era uma prostituta e ter filhos com ela. Ele faz isso, depois a mulher o abandona. E aí Deus diz em Oséias capítulo 3, volta, busca a tua mulher e seja fiel e ame a ela. Então Deus falando que o contrato de casamento é tão importante que mesmo a mulher sendo infiel, ou o homem, o primeiro caminho é o caminho do perdão e da reconciliação, e não o caminho do divórcio e do abandono. Tá? Essa é uma pequena introdução, então. Mas agora, qual é a lei específica a respeito do divórcio? Né? Para casos, né, extremos de exceções, que deveria ser o caso. Então, existe uma lei, né? O judaísmo tem essas 613 leis, que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, e só existe uma delas que fala a respeito do divórcio. No livro de Deuteronômios, capítulo 24. Eu vou ler para você. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova,
dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e o segundo marido não mais gostar dela, lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se ele morrer, e o primeiro marido que se divorciou não poderá se casar com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Será detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Então, vemos uma lei rígida, né? Que então ela possibilitava o divórcio, possibilitava o recasamento em caso de divórcio, mas se houvesse um segundo divórcio, o primeiro marido nunca mais podia pegar aquela mulher de volta. Uma vez divorciado, para sempre divorciado daquela mulher. Poderia casar com outra, mas não voltar com a primeira. E ali fica nessa dúvida o que significa por encontrar nela algo que ele reprova. Esse é a possibilidade de se pedir o divórcio nas leis de Moisés. Então, essa lei, ela nos mostra que o divórcio ele é dificultado por pelo menos duas principais razões. A primeira delas é que o homem teria que entregar uma certidão de divórcio para a mulher. Esse documento possivelmente teria que ser entregue na presença de testemunhas ou de alguma autoridade. Então, o homem que queria se divorciar da mulher teria que tomar esse passo de chamar testemunhas, chamar as autoridades da cidade para entregar a carta de divórcio à mulher. E segundo, dificulta o divórcio no sentido de que o texto diz, a lei manda que se ele se divorciar dessa mulher, ele nunca mais vai poder pegá-la de volta. Ou seja, o homem precisa pensar muito antes de tomar esse passo do divórcio, porque é um caminho sem volta. Se ele está abandonando essa mulher, ele nunca mais vai poder voltar para ela. Se ele assim o fizer, Deus reconhece a legalidade do segundo casamento. Agora, o mistério fica: o divórcio é permitido, segundo essa lei, para a seguinte razão: se o homem encontrar nela algo que ele reprove. O que isso significa? Bom, se viermos agora para o tempo de Jesus, né, saindo agora do Antigo Testamento, vamos entrar no Novo Testamento, na Bíblia, existiam duas grandes escolas rabínicas que interpretavam esse texto de maneiras distintas. Uma era a escola rabínica de Hillel, que é o nome desse grande rabino, Rabino Hillel. E eles interpretavam como encontrar nela algo que ele reprova, como qualquer coisa. Então, se o homem, por qualquer motivo, pode se divorciar da sua mulher. Então, né, nos escritos rabínicos, no escrito de Ketubá, capítulo 7, versículo 6, ele cita uma lista de razões válidas para pedir o divórcio, segundo a interpretação do rabino Hillel. Ele dizia: se a mulher trouxer comida impura para o marido, né, ou se ela queimar a comida na cozinha, é um motivo válido para o divórcio. Se a mulher fizer uma promessa e não cumprir, é razão válida para divórcio. Se a mulher sair com o cabelo solto na rua, é razão válida para divórcio. A gente podia interpretar isso hoje. Se a mulher sair com roupa provocativa na rua, né? Ou se uma mulher falar com outros homens, que não o marido dela ou não alguém da família dela, se ela falar com outros homens na rua, é razão válida para divórcio. Essa tudo era a interpretação do Hillel, do rabino Hillel. Existiu uma outra escola rabínica, que é a escola do rabino Shammai. E o rabino Shammai, ele interpretava esse texto dizendo que encontrar nela algo que ele reprova significava adultério, ato sexual ilícito. Então, a única razão para o divórcio, segundo o rabino Shammai, seria se a mulher tivesse sido infiel ao seu marido. Existiam, então, na época de Jesus, essas duas interpretações. Né? Se pensarmos agora no tempo de Jesus, o divórcio era uma prática muito comum, tanto nos judeus quanto nos romanos, os gregos, esses povos que viviam na terra de Israel. Se pegarmos o texto de Mateus 1, que fala dos pais de Jesus, diz lá o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando a sua mãe, Maria, prometida em casamento a José, então eles estavam noivos, mas antes do casamento se cumprir, ela se achou grávida do Espírito Santo. Então José, sendo justo e não querendo infamar ela, intentou deixá-la secretamente. Parece que até ali, entre José e Maria, houve um pensamento de divórcio, ou de terminar esse noivado antes que ele se cumprisse. Então não é uma coisa tão impensável, né? Era uma razão extrema, claro, ele achava que a mulher tinha sido infiel,
depois veio um anjo e disse para José que não era assim. Então, se a gente pegar agora esse texto, nessas duas interpretações, do Hillel e do Shammai, a gente vai ler agora o texto de Mateus, capítulo 19, e a gente entende qual é essa discussão em que Jesus é levado. Ele é levado a tomar uma posição. Os judeus querem que ele tome uma posição. Você está na interpretação do Hillel ou você está na interpretação do Shammai, Jesus? Então, o texto de Mateus 19 diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa era o que Hillel dizia. E Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então os fariseus perguntaram: Por que Moisés mandou dar a certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Então, essa é a interpretação de Shammai. O rabino Shammai diz que no caso de uma infidelidade conjugal, o marido era obrigado a dar o divórcio para a mulher. E Jesus respondeu: Nem Hillel está certo, nem Shammai, porque ele diz: Moisés permitiu dar a carta de divórcio, não o mandou. Mas isso foi só por causa da dureza do coração das pessoas. Mas não foi assim desde o princípio. E aí Jesus diz: Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que é a palavra na Bíblia, no texto original em grego, porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se essa é a situação entre o homem e a mulher, é melhor nem casar. Então os discípulos se chocam porque Jesus coloca o padrão do casamento lá em cima e a possibilidade do divórcio lá embaixo. Casamento é algo muito especial, o divórcio é só em casos de extrema exceção. Quando o texto fala aqui em porneia, imoralidade sexual, pode significar diversos tipos de infidelidades, mas todas de cunho sexual. Então, Jesus coloca uma primeira cláusula de exceção. O divórcio é sim possível. A única exceção é se se um dos cônjuges haverem cometido imoralidade sexual. Interessante observar que esse texto de Mateus está no capítulo 19. E antes dele e depois dele vem dois textos que nos ajudam a entender ele. Mateus 18 conta a parábola do servo que não queria perdoar. Então o texto diz que aquele servo havia sido perdoado de um pecado muito grande, de uma dívida muito grande, e ele tinha uma dívida pequena para com o servo e não o perdoou. E foi culpado por isso, foi preso depois por causa disso. Então, Jesus primeiro conta sobre o valor e a importância de você perdoar o seu próximo. Depois ele fala sobre a exceção do divórcio. E no texto seguinte, depois do divórcio, ele abençoa as crianças. Então, quase que Jesus está falando, primeiro vem o perdão. O perdão, se houver conflitos no casamento, busca-se o perdão e reconciliação. Caso não seja possível, existe uma exceção, que é o caso do divórcio, mas saiba que, havendo divórcio, as crianças vão sofrer, e por isso Jesus abençoa as crianças depois. Então, leve tudo isso em conta quando você passar por uma situação dessas. Parece que é assim o que o texto quer nos dizer. E aí, Jesus diz mais uma coisa a respeito do divórcio ainda. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse: Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. E vocês ouviram que foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher dará certidão de divórcio a ela. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela estará cometendo adultério. Jesus ele está também protegendo a mulher. Então, à medida que a lei de Moisés dava a exceção e o direito do divórcio só para o homem, Jesus também fala, pense na mulher, colocando em igualdade o homem e a mulher. Então, a primeira cláusula de exceção de possibilidade do divórcio vemos em Jesus com
a questão da imoralidade sexual. E aí continuamos lendo as Escrituras, chegamos na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor Jesus, que a esposa não se separe do seu marido. Se o fizer, que permaneça sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Então, Paulo está agora acrescentando uma outra exceção, além daquilo que o Senhor Jesus havia dito. Paulo diz: se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, que não se divorcie. Se a mulher tem um marido descrente, que ele não se divorcie. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente santificada pelo marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, primeiro, uma coisa disse Jesus: não se divorcie. Se divorciar, busca reconciliação. Pois Paulo diz, mas tem mais uma exceção, que essa eu estou colocando agora. Né? Paulo diz algo que Jesus não disse, mas que eu, como apóstolo, estou acrescentando aqui, que vai de acordo também. Então, Paulo coloca uma segunda cláusula de exceção, que é se um cônjuge descrente quiser abandonar o seu cônjuge crente, ele pode fazer isso, e o cônjuge que foi abandonado, o cônjuge crente, tem o direito de buscar o recasamento depois. Ele não precisa ficar debaixo de jugo de servidão. Então, a segunda cláusula para a possibilidade de divórcio e recasamento seria o abandono por parte de um cônjuge descrente. Então, temos essas duas cláusulas de exceções: a imoralidade sexual e o abandono por parte de um cônjuge. Agora, vamos analisar como esse tema do divórcio veio sendo trabalhado na igreja, né, ao longo desses 2000 anos. Primeiramente, eu quero citar um exemplo interessante aqui. O São Jerônimo, que foi um dos pais da igreja do século IV, o homem que liderou a tradução da igreja, da tradução da Bíblia para o latim, em um dos seus escritos ele escreve o seguinte: que ele assistiu ao funeral de um marido cristão. Ao ser enterrado, ao ler-se a biografia desse homem cristão, dizia-se que esse homem tinha sido casado 22 vezes e a sua última esposa estava vivendo o 20º casamento com ele. Então nós vemos que a situação e a possibilidade e o extremo que os divórcios estavam sendo vividos no início, na época da cultura romana, era algo extremo, tanto que isso escandalizou o São Jerônimo, né? Não era um divórcio que acontecia uma vez em caso de exceção, mas um homem tinha sido casado 22 vezes. Isso lembra até um pouco o texto do Evangelho de João, onde Jesus está tendo uma conversa com a mulher no poço de Jacó, e a mulher diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente, porque você já teve 5 maridos, ou seja, essa mulher já se divorciou 5 vezes e agora vive com um 6º homem sem que eles tenham se casado antes. Então, no tempo de Jesus também existia essa prática extrema de deixar o casamento como algo banal e os casos de divórcios explodirem. Agora, é possível a igreja hoje conciliar o tema do divórcio e recasamento? Então, é um tema espinhoso e complexo, onde existem muitas interpretações, muitas visões teológicas diferentes. A Bíblia dá possibilidade para o divórcio e recasamento ou não dá? Eu quero me basear nessa última parte desse estudo, no que a igreja, através da reforma, nos últimos 500 anos, voltou a se debruçar nos textos bíblicos e procurar responder essa pergunta: é possível um recasamento em caso de divórcios? Se sim, quando? Se não, por quê? Então, a partir da reforma, com Lutero, Calvino, Melanchthon e outros reformadores,
esse tema do divórcio voltou à tona nos últimos 500 anos, então tem muitos escritos e pode-se notar um desenvolvimento da igreja nesse assunto, né, principalmente da igreja evangélica aqui. E hoje em dia as diferentes correntes dentro da igreja, de toda a igreja reformada, protestante, evangélica, você tem alguns pontos em comum. Então todos vão concordar que o casamento é bom e a aliança entre um homem e uma mulher é algo que não se rompe com facilidade. Ela nos lembra da aliança de Deus com seu povo. Todos têm em comum que o divórcio só existe como consequência do pecado. Todos têm em comum que o casamento é uma representação do amor de Deus por seu povo. E todos têm em comum que a situação atual, agora falando do século XXI, é uma catástrofe, onde metade dos casamentos terminam em divórcio. Então, assim também não está certo. Mas quando é possível o divórcio e quando não é? O que a Bíblia diz? Então, eu quero me basear agora nesse livro que eu li. É um livro que infelizmente só existe em inglês, mas caso alguém tenha interesse no assunto, eu deixo já a imagem dele aqui. E ele apresenta 3 posições diferentes, que são as posições mais comuns dentro da igreja hoje, da igreja evangélica, a respeito do divórcio. Tem algumas denominações que vão seguir cada uma dessas 3 visões. As demais literaturas que eu usei para basear esse estudo eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, a primeira posição, uma das possíveis interpretações de como a igreja vive hoje a questão do divórcio e recasamento, é dizendo que, interpretando os textos bíblicos de uma maneira dizendo que divórcio é possível sim, mas um recasamento não é possível nunca. E os principais argumentos para essa visão teológica são os seguintes. Nos primeiros 500 anos da igreja, nenhum dos pais da igreja defendeu o recasamento. Nos primeiros 500 anos da igreja, todos os pais da igreja falavam contra a possibilidade do recasamento. O segundo principal argumento dessa posição é que um casamento representa a aliança de Deus com seu povo. E a aliança de Deus não se quebra, porque Deus não é infiel. Então o casamento também não se pode quebrar. E o terceiro principal argumento é que esse texto de Mateus 19, que eu li para vocês antes, ele tem textos paralelos. Essa história também é contada no Evangelho de Marcos e de Lucas. Mas no texto de Marcos e de Lucas ele não fala sobre essa exceção para caso de imoralidade sexual. Então, possivelmente, essa interpretação diz que essa exceção dada por Jesus era algo específico para os judeus daquela época e não abrange toda a igreja hoje. Uma segunda posição a respeito da possibilidade do divórcio e recasamento diz que o divórcio é sim possível e o recasamento é possível só em algumas situações, como adultério e abandono, que são as 2 exceções dadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Então essa é a visão predominante da maioria das igrejas reformadas, evangélicas, protestantes, porque ela fala que a aliança de Deus com a humanidade não pode ser comparada 100% com a aliança entre 2 pessoas, que são pecadores, imperfeitos, e não são como Deus que é perfeito. Então, ela nos ajuda, ela é um norte, um alvo, mas não pode ser visto de maneira rígida, levando o casamento um por um, 100%, assim como é a relação de Deus com os homens. O segundo argumento dessa visão é que no primeiro século, quando Jesus escreve, diz a visão dele a respeito do casamento, sempre que se falava em divórcio, tanto na lei judaica quanto na lei romana, todo divórcio dava direito a recasamento. Então, se Jesus fala que existe a possibilidade de divórcio, os leitores das cartas, os primeiros leitores das cartas dos evangelhos, entenderiam automaticamente que seria sim possível o recasamento. E um terceiro ponto é que Jesus sempre se coloca ao lado da vítima. E se uma vítima sofreu, uma vítima no casamento sofreu que o seu cônjuge foi imoral e que seu cônjuge a abandonou, Jesus defende essa vítima ao permitir que ela forme uma nova família, porque ela é a vítima na situação. Então essa é a segunda posição. E a terceira posição é que o divórcio é sim possível, mas o recasamento pode ser feito tanto em caso de adultério, abandono, mas também novas razões para o recasamento válido podem ser acrescentadas, como por exemplo casos de abuso.
Então, essa terceira posição, ela é muito semelhante à segunda posição, mas ela tem alguns adendos. Entre eles, né, falam que Jesus muitas vezes ele fala por meio de hipérboles e não de maneira literal. Então, Jesus fala, por exemplo, é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está usando uma hipérbole, não é literal. Ou Jesus fala que os fariseus coam um mosquito e engolem um camelo. Também é uma hipérbole, não é literal. Jesus fala, se você for pecar com seu olho, é melhor arrancar ele fora. Né? Também Jesus está falando uma hipérbole, não é literal. Então, quando Jesus fala aqui da exceção ou do casamento, ele também está usando uma hipérbole. Essa seria a interpretação dessa terceira posição. Olhando o Evangelho de João, Jesus reconhece que aquela mulher havia sido casada 5 vezes. Então, Jesus ele reconhece a possibilidade de você ser casado mais de uma vez. E um outro argumento é que se o apóstolo Paulo podia acrescentar uma exceção que Jesus não colocou, a igreja também poderia, visto que existem temas que nós enfrentamos hoje que a Bíblia não cobre. Então a Bíblia cobre os princípios, mas ela não cobre os temas particulares, né? Então, como a Bíblia então ela não fala dessa questão do abuso, né? Então, se um dos cônjuges está sendo abusivo para com o outro, abuso emocional, abuso verbal, isso seria então uma possibilidade válida para um divórcio também. Essa então é a terceira posição. Nós temos essas 3 principais posições, então é interessante observar que mesmo os teólogos que se debruçam nos textos na linguagem original, nos textos em hebraico, em grego, mesmo eles chegam a conclusões diferentes. Então não é um tema que tem uma unidade completa da igreja, mas são diferentes tipos de interpretações do texto. Mesmo que se você for ler o texto original, não fica claro 100% qual se existe essa única possibilidade de recasamento ou não. Qual é a conclusão de tudo isso? Eu gostei dessa frase desse livro, A Família em Meio à Tormenta, em que o pastor escreve o seguinte: a igreja ancorada no evangelho da cruz pode dizer ao casal em crise: permaneçam casados e não se divorciem. A igreja deve também dizer àquele que se divorciou de maneira errada: arrependa-se desse pecado contra Deus e contra a sua família. E a igreja também deve dizer àquele que se divorciou, mas já está arrependido: Deus não está com raiva de você, você está perdoado. E o desafio da igreja é dizer tudo isso ao mesmo tempo. Pregar para o casal em crise para não se divorciar, denunciar o divórcio cometido de maneira indevida e pregar graça àqueles que estão arrependidos. E só dá para conseguir isso quando famílias, igrejas e pastores amam mais os divorciados do que temam perder a popularidade entre eles. Então, o divórcio e recasamento é um tema espinhoso, é um tema que é muito atual do cotidiano de muitas pessoas, mas é um tema que a igreja precisa abordar de maneira bíblica, amorosa e respeitosa, trazendo clareza e apresentando aquilo que a Bíblia diz. Então, essa é a minha conclusão sobre o tema do divórcio e recasamento na Bíblia. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você se interessou, se você tem algum adendo, fique à vontade para deixar um comentário. Curta esse vídeo para ele alcançar mais pessoas e compartilhe com outras pessoas que também se interessam por essa temática. Muito obrigado, Deus te abençoe.